Bem-vindos ao AgendaCast RPPS, segundo episódio. Nesse episódio, nós estamos tratando de um tema imperdível, que é investindo com segurança, empréstimo consignado para RPPS. Esse tema nós trataremos em duas partes. Essa primeira parte, que é o episódio de hoje, falaremos sobre contexto geral, fundamentação legal, jornada de preparação do RPPS para o empréstimo consignado, IOF, PASEP, requisitos, pilares. Na segunda parte, nós falaremos da experiência Agenda Assessoria com os clientes. Estamos hoje com 15 clientes operacionalizando o empréstimo consignado, os produtos, serviços, tudo que está embutido no serviço que a Agenda oferta para atender os empréstimos consignados. E para falar desse tema, temos um convidado especial, Dr. Carlos Esteves, sócio-diretor da Agenda Assessoria, atualmente atua com a diretoria de serviços. E você que está nos assistindo, que ainda não segue nossos canais, siga-nos no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Instagram, Facebook e YouTube, Agenda Assessoria. Spotify, AgendaCast RPPS. E fique conosco e acompanhe todas as novidades. Carlos, boas-vindas ao AgendaCast RPPS para falar de um tema de suma importância, que é investindo com segurança, empréstimos consignados para a RPPS. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria que falasse um pouco a sua trajetória na empresa, as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Bom, doutora Hélida, na verdade eu iniciei a minha trajetória na Agenda Assessoria em 1999, iniciei como estagiário. Ao longo dessa jornada eu passei por vários setores da empresa, até me tornar sócio e atualmente diretor de serviços, na qual nós estamos aí na responsabilidade de gerir não só a questão dos serviços terceirizados, como também o produto Censo, como também a carteira de empréstimos consignados dos regimes próprios de previdência, na qual nós assessoramos. Como eu mencionei, Dr. Carlos tem uma trajetória muito bonita aqui na empresa, uma satisfação tê-lo como sócio. E já iniciando o assunto de empréstimos consignados, acho importante falarmos primeiro do contexto histórico. O empréstimo consignado surgiu na década de 50, na época uma inovação, a Lei 1046 trouxe essa possibilidade, especificamente para servidor público. E naquele momento, também de forma vantajosa, porque o empréstimo consignado veio com uma taxa de juros menor, pela segurança que ele proporciona. Empréstimo consignado, o próprio nome diz, consignado, é consignado em folha, retido na fonte. E essa retenção, ela dá uma garantia para a instituição financeira de que o valor das parcelas serão descontados, que não terão problemas de recebimento. Em razão dessa característica, tornou-se vantajoso, com uma taxa menor, por proporcionar essa segurança, como eu mencionei. E assim, dá um percentual a título de margem consignável do vencimento ou provento, no caso de aposentado e pensionista, destinada ao empréstimo consignado. E dentro desse contexto histórico, a Agenda Assessoria já teve uma experiência lá atrás com o empréstimo consignado. Comente conosco, Dr. Carlos, como foi essa experiência? Eu iniciei a trajetória na Agenda Assessoria em 1999. E naquela ocasião nós tínhamos aqui na empresa, nós tínhamos uma carteira de empréstimos consignados de alguns RPPS. Eu posso citar aqui Várzea Grande, Jaciara, Barra do Bugres, Nova Olímpia. Todos esses RPPS tinham a política de crédito de empréstimo consignado para os servidores públicos. Então, nós trabalhávamos, nós dávamos todo o suporte tecnológico e técnico operacional para que essa carteira funcionasse, assessorando na concessão dos empréstimos, na escrituração contábil e na escrituração administrativa, controle de baixa do pagamento dessas contribuições, e isso perdurou até abril de 2000, quando veio posteriormente, no início de maio de 2000, a vedação pela lei, imposta pela lei de responsabilidade fiscal. Então, os empréstimos que foram concedidos até abril de 2000,
houve a vedação, nós não poderíamos emprestar mais com recursos do RPPS. No entanto, os que foram contratados, nós assessoramos esses RPPS até o recebimento da última parcela, que naquela ocasião o limite máximo de empréstimos era de 60 parcelas mensais. Então, por conta disso, até 2006 nós trabalhamos aí, até 2005, final de 2005, nós trabalhamos com a política de empréstimo consignado dos regimes próprios aqui do estado de Mato Grosso. Isso implica dizer que para a Agenda Assessoria não é uma novidade, né? Porque para muitos que passaram a atuar com consignado após a 103, após a resolução 49613 e a 1467, diferente dessas empresas, a Agenda Assessoria já atuou, então já tem uma experiência nesse sentido de atuar com RPPS no empréstimo consignado, né? E como eu já comecei um pouco a falar sobre a emenda constitucional, resolução e inclusive a portaria 1467, comenta conosco, doutor Carlos, um pouquinho aí da regulamentação para viabilizar esses empréstimos consignados nos RPPS. E sobre essa experiência, doutora Hélida, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: hoje, nas reuniões que nós estamos realizando, Brasil afora, levando a política do empréstimo consignado, muitos dos servidores sequer sabiam que já foi permitido no passado que utilizássemos recursos do RPPS para implementar a política do empréstimo consignado. Então, como a modalidade de empréstimo consignado é uma modalidade de investimento extremamente rentável nas entidades fechadas de previdência complementar, então o segmento dos RPPS, as entidades representativas dos RPPS, sempre buscou, junto à Presidência da República, que retornasse a possibilidade da implementação da política do empréstimo consignado com recursos do RPPS. E isso veio através da emenda 103, em 2019, onde lá no artigo 9º inseriu-se um parágrafo possibilitando a implementação da política do empréstimo consignado, endereçando ao Conselho Monetário Nacional o dever de regulamentar. Veio 2 anos depois, em novembro de 21, veio a resolução 4963, trouxe a espinha dorsal da política do empréstimo consignado e endereçou à Secretaria da Previdência o dever de regulamentar na plenitude a carteira de empréstimo consignado. E isso veio com a 1467 em 2022, em junho de 22. Desde então, nós passamos a implementar todos os critérios estabelecidos na norma, no software gerenciador do empréstimo consignado, como também na questão da prestação de serviço, porque não é uma modalidade de investimento, mas tem uma característica diferente dos investimentos usuais Sim. do RPPS. Por quê? Porque precisa de procedimentos administrativos iniciais. E aí nós temos todo um portfólio de serviços necessários para que o RPPS implemente a política de crédito do empréstimo consignado. Desde a elaboração da proposta de alteração da política anual de investimentos, a análise da legislação regulamentadora do RPPS, então todo esse artefato inicial nós temos no nosso portfólio de produtos. Um marco temporal da vedação em 2000 até a 103 já é aproximadamente 20 anos. E depois a 103 para chegar na 1467 mais 4 anos. Então, somando tudo, quase 25 anos, né, contando da época que poderia fazer o empréstimo para a retomada, que era um anseio do servidor público para que isso acontecesse e fosse viabilizado. E aí, falando dessa jornada, Dr. Carlos, o RPPS precisa estar com todo o arcabouço jurídico preparado para o empréstimo consignado. Cita para nós apenas assim, o que é necessário ser alterado ou analisado para chegar no ponto em dizer o RPPS está pronto, juridicamente falando, para implantar o empréstimo consignado. Bom, inicialmente nós temos que estabelecer o desejo do legislador municipal em ter a política do empréstimo consignado no seu regime próprio de previdência social. E para isto, a legislação municipal
muitos das leis dos regimes próprios de previdência foram elaboradas lá nos anos 2000. Então, a maioria dos RPPS contém a vedação imposta pela própria lei de responsabilidade fiscal. O fato de ter um comando constitucional possibilitando não quer dizer que o município pode implementar. Ele precisa preparar o seu ato administrativo local. Nesse caso, não pode ter nenhuma vedação da possibilidade de que os recursos do RPPS sejam emprestados aos seus segurados. Então, o primeiro passo é analisar a lei municipal que regulamenta o regime próprio de previdência social. Não havendo vedação, nós temos que contemplar na política anual de investimentos do RPPS a espinha dorsal da política do empréstimo consignado, ou seja, nós vamos definir quem serão os tomadores, de acordo com a classificação da CAPAG, do ente. É importante frisar que a classificação do ente junto à Secretaria do Tesouro Nacional não guarda nenhuma relação com a solidez financeira do RPPS. É uma situação fiscal do município. Então, ou seja, os RPPS eles podem implementar a política do empréstimo consignado para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, desde que classificados no CAPAG-A. Mas, ou seja, eu posso tudo. Agora, quem vai definir quem serão os tomadores é o Conselho Previdenciário. O Conselho do RPPS é que vai definir. Ou seja, eu posso tudo, mas eu posso simplesmente implementar a política para os aposentados e os pensionistas em um primeiro momento, ou posso implementar a política para todos os servidores elegíveis de acordo com a classificação no CAPAG. Então, esses são os primeiros passos, ou seja, a decisão final sempre é do RPPS na definição dos tomadores, na definição do número máximo de parcelas. Recentemente, nós tivemos uma alteração no número máximo de parcelas para os empréstimos do regime geral de previdência e por obediência imposta pela 4963, nós devemos observar o número máximo do INSS, que era 84, passou para 96. Então, essas alterações precisam ser submetidas ao Conselho Previdenciário para que ele decida se vai aumentar para 96 ou continuará com 84. Então, todo essas tratativas para se alterar o número de parcelas, também para elevar a taxa do empréstimo consignado, a taxa mensal do empréstimo consignado. Nós trabalhamos com taxas de acordo com a decisão e conveniência de cada conselho de cada RPPS. Nós tivemos, desde o início da nossa operação em setembro de 23, nós tivemos recentemente altas seguidas da Selic, que é o parâmetro para os juros no país, e hoje as taxas implementadas lá atrás na política de empréstimo consignado, elas precisam ser corrigidas, e quem vai decidir é o Conselho, juntamente com o Comitê de Investimentos, é quem irá definir a nova taxa de juros dos empréstimos futuros. Perfeito, nós vimos aqui então que é uma jornada, né, para a preparação do RPPS para a implementação do empréstimo consignado, né? Tem a questão legal, que são a legislação precisa estar autorizando, política anual de investimento, aí tem toda a parte regulatória de como vai funcionar o empréstimo, as regras do jogo, quantidade de parcelas, como o Dr. Carlos bem colocou aqui. E aí, olhando para o empréstimo consignado, nós temos o que nós classificamos como pilares de sustentação, né? E aí eu gostaria que comentasse sobre esses pilares, né? Cada um deles, nós 3 pilares aí, para ficar claro para a RPPS a vantajosidade da implementação do empréstimo consignado, considerando esses pilares hoje que são espinhas aí dorsais do empréstimo consignado. Muito bem lembrado, doutor Hélida. Nós temos 3 pilares e esses pilares fazem parte da proposta que nós estamos levando ao mercado para a implementação da política do empréstimo consignado. O primeiro pilar é o pilar do social. O pilar do social ele é estabelecido no momento em que o RPPS oferta para o seu rol de tomadores
uma taxa de juros menor que a praticada pelas instituições financeiras. Hoje, nós temos aí uma proposta, nós temos regimes próprios que estão emprestando a 1,5 ao mês, a 1,55, a 1,58 ao mês. A nossa sugestão é de que essa taxa de juros seja elevada para 1,65 ao mês, mas essa taxa de juros ainda é menor que a ofertada pelos bancos. Esse é o primeiro pilar, o pilar do social, e nós temos o pilar da rentabilidade, na qual, mesmo tendo uma taxa de juros extremamente competitiva e agressiva em relação aos demais players do mercado, às instituições financeiras, o RPPS consegue auferir uma rentabilidade superior aos demais investimentos que eles estão fazendo nas instituições financeiras. Então, nós temos o social, taxa de juros menor, nós temos uma rentabilidade superior à meta atuarial, com uma taxa de performance que está na casa aí de 5% a 6%, dependendo da situação de cada RPPS e da taxa por ele definida. E, por fim, nós temos o pilar da segurança. Por quê? Porque toda essa operação, ela é uma operação considerada de baixíssimo risco de crédito. Porque para-se a uma renda fixa, né? Se for comparar com os investimentos. Investimentos. É uma renda fixa, sim. É uma renda fixa e com baixíssimo risco de crédito. Então, nós temos o quê? Nós temos a garantia da retenção no salário do servidor efetivo e nos proventos do aposentado e do pensionista. E temos também, além da retenção, nós temos a cobertura do seguro prestamista para os casos de morte, ou seja, o tomador contrata o empréstimo consignado, vem a óbito, automaticamente a seguradora irá quitar o saldo devedor do empréstimo consignado daquele contrato. Então, a questão nós temos para os casos em que a política de crédito abrange os servidores efetivos, os ativos, nós temos a figura do fundo garantidor, que vai garantir a adimplência das parcelas caso esse tomador deixe o serviço público e nós não tenhamos como reter na folha de pagamento os valores da parcela, e caso porventura ele venha inadimplir, o fundo garantidor irá fazer face à quitação dessas parcelas. E isso já está embutido, o custo operacional, todo o custo operacional da operação do empréstimo consignado está embutido na taxa de juros ofertada pelo RPPS. Acrescentando um pouquinho em relação aos pilares de sustentação, o empréstimo consignado ele é autossustentável, né? E nós falamos sempre que é aquele negócio win-win, que é o ganha-ganha. Os tomadores, que são os servidores efetivos, aposentados, pensionistas abrangidos pelo empréstimo consignado, têm acesso a uma taxa de juros menor e, consequentemente, ele também contribui para fortalecer o caixa da RPPS, né? Porque a rentabilidade do consignado ele tem atingido e até superado a meta atuarial. Então, nós temos esse ganha-ganha, o tomador ganha, o RPPS também ganha. E a própria municipalidade, porque o recurso ele fica ali circulando, né, na região. Então, tem esses pontos que é muito positivo na implementação do consignado. E, geralmente, nos clientes que nós temos implementado, o Dr. Carlos acompanhou, inclusive, alguns lançamentos, o marketing que é gerado pela administração pensar no seu público-alvo, ele é muito interessante, é muito positivo, né? Acaba sendo um marketing positivo aí para a gestão, a administração, tanto da RPPS quanto do município, porque nós sabemos que o empréstimo ele é uma realidade, né? Os servidores eles tomam empréstimo, as pessoas tomam empréstimo em sua totalidade. E nada melhor do que ofertar uma taxa de juros aí abaixo da praticada no mercado, para que eles também trabalhem o endividamento, reduzam um pouco o endividamento. Muitas vezes, nos lugares que nós fomos, os tomadores estavam já com empréstimo, com a taxa de juros lá em cima, e aí quitando o contrato e fazendo uma nova operação no RPPS fica mais vantajoso, reduz a parcela às vezes, a quantidade de parcelas ou até mesmo o valor. Então isso é uma contribuição muito significativa do RPPS para a vida, né, dos servidores. Isso é algo muito positivo. O Dr. Carlos já mencionou sobre a Capag, é algo que para os RPPS não era muito falado, né? Foi até uma novidade que eles perguntam, mas o que é essa tal da Capag e tal? Já fez uma explicação aqui. E tem o requisito do pró-gestão também, né?
que define aí o montante. O montante a ser disponibilizado na política do empréstimo consignado. Para os RPPS que não têm o selo do Progestão, eles podem implementar sua política de empréstimo consignado com até 5% da sua carteira. Ou seja, um RPPS aí que tem R$1 milhão, ele pode disponibilizar apenas 5% desse patrimônio na política do empréstimo consignado. Já aqueles RPPS que têm o selo do Progestão, esse montante dobra, ou seja, de 5% passa a ser 10% para ser disponibilizado na carteira do empréstimo consignado. E é interessante, doutora Hélida, nós fazermos uma ressalva de que muitos desses servidores, como a senhora colocou, está tomado no mercado, já tem a sua margem consignável comprometida. Como que ficaria isso com a implementação da política do empréstimo consignado? O RPPS, ele não é uma instituição financeira, ele não pode não pode fazer a portabilidade, a quitação da dívida através da portabilidade. Mas é inerente, é um direito do tomador ele proceder com a quitação antecipada desse empréstimo consignado. Então, o que está ocorrendo nos RPPS? Os tomadores, ao fazerem as simulações junto ao RPPS, percebem que a taxa de juros é menor e o valor da parcela reduz, se eles contratarem um empréstimo consignado junto ao RPPS, eles estão buscando o boleto de quitação junto às instituições financeiras e o RPPS procede com a quitação do saldo devedor desse empréstimo consignado junto à instituição financeira e, a partir daquele momento, nasce o empréstimo consignado para o regime próprio de previdência social. Então, é uma política extremamente natural e de mercado, ou seja, o tomador decide não mais continuar com o empréstimo consignado junto à instituição financeira e passa a oferir uma taxa de juros menor e, ao mesmo tempo, contribuir para que a rentabilidade dos recursos que vai garantir o pagamento do seu benefício no futuro tenha uma rentabilidade maior que atualmente as instituições financeiras estão remunerando os investimentos feitos pelos regimes próprios no mercado financeiro em consonância com a 4963. Pela experiência nos clientes que estão em operação, tem sido fácil essa quitação junto às instituições financeiras? Como que tem comportado esse cenário? Varia muito de região para região, de cidade para cidades. Porque nós temos cidades onde existe, de certa maneira, as agências bancárias elas têm um respeito para o seu cliente. E o cliente pede e eles entregam o boleto de quitação. Já tem outras cidades que colocam embaraços na entrega desse boleto de quitação. E tem outras cidades que fazem diferente. Eles ofertam, eles cobrem. Fazem uma contraproposta. Eles cobrem a taxa de juros ofertada pelo RPPS. Mas nessas cidades, eu vou citar uma, por exemplo, que é Primavera do Leste. Nesse caso, é de mercado. Ou seja, o RPPS não está oferindo uma rentabilidade com o empréstimo consignado, mas ele está proporcionando ao tomador que ele usufrua do primeiro pilar, que é o do social. Ou seja, se não existisse uma proposta pelo RPPS com uma taxa de juros menor, dificilmente a instituição financeira conseguiria essa negociação. Então, o primeiro pilar acaba sendo... Ele é atingido, né? Ele é aperfeiçoado na medida em que ele tem uma contraproposta em razão da existência da política de crédito do RPPS. Mas não é tranquilo, depende muito do perfil das agências na qual os tomadores vão buscar o boleto. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, em que na maioria das agências bancárias, o RPPS é o maior investidor daquela agência. Nós tivemos casos em que o conselho, juntamente com o comitê, se reuniu e chamou o gerente. Falou, bom, nós temos uma quantia X investida lá com vocês. Se vocês não entregarem os boletos para os tomadores que estão querendo a quitação,
nós vamos simplesmente solicitar a baixa dos investimentos. Investir em outro banco. Investir em outro banco que é parceiro do RPPS e que está entregando todos os boletos que estão sendo solicitados nas agências. Um processo de negociação, né? De negociação, entre a RPPS e a instituição financeira. Totalmente válido. É extremamente válido, ou seja, nesse momento eles vão pensar, eu perco milhões ou... Quitação de um contrato. Exatamente. Só fazer um gancho, porque nós falamos de progestão, vamos ter um podcast específico desse tema, mas o progestão é uma espécie de ISO para o RPPS, né? Tem ali todos os requisitos a serem cumpridos para contemplar nível 1, 2, 3, 4, mas para o empréstimo consignado independe o nível do progestão para definir o montante a ser alocado para o empréstimo, seja 5% ou 10% para quem tem e quem não tem o progestão. Apenas esse gancho aí para quem ainda não ouviu falar de progestão, ter aí isso no radar. Os riscos, né, dos empréstimos consignados. É um investimento, uma modalidade de investimento em renda fixa, mas ainda assim tem os riscos mínimos, mas tem. E tem a cobertura para isso. O Dr. Carlos já mencionou, né, o seguro prestamista para o risco de morte, né, e de exoneração. Apenas para nós deixarmos um tópico, né, específico desse tema. A mitigação de riscos do empréstimo consignado, né, já do que nós falamos. Qual tem sido a experiência nos clientes que nós estamos aí trabalhando? Bom, nós tivemos um óbito na carteira, né? Na verdade, houve uma contratação em junho de 24 e antes mesmo de reter a primeira parcela no início de julho de 24, houve óbito da contratante. A seguradora, ela foi lá e quitou o saldo devedor, traz a valor presente e foi feita a quitação do empréstimo consignado, no caso, por morte. Nós já tivemos duas situações, uma de desligamento de servidor ativo com adimplência, ou seja, o servidor, por questões contratuais, nós temos o dever de inscrever o nome desse devedor no serviço de proteção ao crédito, fazer o protesto e proceder com a execução. Então, a pessoa que zela pelo nome, ela deixa o serviço público e continua pagando via boleto. Nós fazemos a emissão do boleto bancário para que o tomador efetua o pagamento da parcela, no caso dele deixar o serviço público. Já nós tivemos casos em que o tomador deixou o serviço público e gerou inadimplência. O nosso time de cobrança procedeu com todas as etapas de cobrança administrativa e está ajuizando a execução do saldo devedor do contrato. Isso nós estamos falando do débito do tomador. Agora, o débito da carteira de empréstimo consignado está sendo adimplido com o fundo garantidor. Mensalmente, o fundo garantidor vai lá e faz a quitação daquela parcela. Isso, futuramente, quando nós lograrmos êxito, esse é o time de cobrança, aí já passa para os advogados da agenda, lograr êxito em receber o montante emprestado, esses recursos ingressarão nos cofres do regime próprio e serão destinados ao fundo garantidor. Eles vão recompor o fundo garantidor que no momento oportuno quitou todas as parcelas inadimplidas por esses tomadores. Então nós já tivemos todas as possibilidades de inadimplência, todos os riscos de uma carteira, seja por morte, seja por desligamento, seja por ausência de retenção, por questão de estrangulamento de margem consignável. Todas essas situações nós já vivenciamos na carteira de empréstimo consignado dos nossos clientes. Excelente, isso dá segurança, né, para os RPPS que estão aí pensando em contratar o empréstimo consignado, na verdade, implementar o empréstimo consignado, porque a agenda já tem aí uma experiência com os clientes e já passou por todas as situações como lições aprendidas, né, e já tem as soluções para essas situações. Então, doutor Carlos, na questão da cobertura de riscos, né, a recomendação, quando tem servidores efetivos, um fundo garantidor para fazer frente às exonerações, às desvinculações, né, dos servidores, e para aposentado pensionista, o prestamista. É claro que o prestamista abrange todos, inclusive os efetivos.
mas para os efetivos fundo garantidor para fazer frente a essa questão da desvinculação quando é exonerado o servidor. Na verdade, essa junção ela protege 100% a carteira. 100% da carteira, exatamente. Aqui é importante ressaltar, doutora Elida, a diferença entre o seguro prestamista ofertado pelos bancos e o seguro prestamista do RPPS. O seguro prestamista do RPPS é uma proteção do regime próprio de previdência, é uma proteção do patrimônio. Na medida em que o RPPS contrata o seguro prestamista e implementa o fundo garantidor, ele está protegendo a segurança do patrimônio que ele está emprestando. E já nesse caso, o tomador ele não tem a opção de contratar ou não o seguro prestamista. Ele vai aderir a uma taxa de juros pré-fixada, certo? E automaticamente naquela taxa já está embutido a proteção do RPPS, não é algo, não caracteriza venda casada, nem de longe. Por quê? Porque é uma proteção interna que o regime próprio de Previdência Social implementou para proteger o seu patrimônio. Aproveitando o que o Dr. Carlos mencionou em relação a uma taxa pré-fixada que será embutido o prestamista, né? Temos falado que a taxa ela é vantajosa, inclusive já citamos aqui. E o que vem embutido nessa taxa? Né? Decompondo ela, Dr. Carlos, o que consta ali na composição da taxa que o RPPS oferta aos tomadores para o empréstimo? Bom, primeiramente, o critério estabelecido na legislação é que a carteira de empréstimo consignado do RPPS garanta, no mínimo, a rentabilidade da meta atuarial do regime próprio de Previdência Social. Então, no momento em que nós vamos fazer uma propositura de taxa, nós devemos respeitar, primeiro, a meta atuarial, segundo, inserir nessa taxa todos os custos operacionais da operação, questão de taxa de administração, seguro prestamista, fundo garantidor. E, por fim, nós fazemos uma análise do que o mercado, do que as instituições financeiras, quais são as taxas que elas estão praticando. Então, aí nós montamos uma proposta de modo que essa taxa ela garanta todos os custos operacionais, fundo garantidor, taxa de administração, seguro prestamista, a rentabilidade da meta atuarial, a meta definida na política anual de investimentos com mais o IPCA acumulado dos 12 meses e uma taxa de performance acima da meta. Hoje, por exemplo, nessa proposta de 1,65 ao mês, o RPPS vai oferir uma rentabilidade líquida, já excluindo todos os custos operacionais, em torno de 16% ao ano. Hoje nós não temos nenhum investimento feito pelo RPPS que tem esse retorno nesse patamar. Então é extremamente vantajoso. Nós estamos falando de 1,65 que garante uma rentabilidade anual de 16%, na casa dos 16%, e nós estamos falando de uma taxa de juros que está em determinadas instituições financeiras 1% a menos do que eles estão praticando com as altas da taxa Selic nas últimas reuniões do Copom. Então, nós temos uma taxa que garante uma rentabilidade extremamente vantajosa para o RPPS. A meta atuarial está na casa dos 9%, 10%, ou seja, 6% no mínimo de performance acima da meta. E em vários casos, menos de 1% do que está sendo praticado, 1% a menos do que está sendo praticado pelas instituições financeiras. Importante destacar, o Dr. Carlos comentou, geralmente vamos na cidade e analisa-se as taxas praticadas no mercado, porque varia de localidade para localidade. Ainda assim, quando nós vamos ver as taxas praticadas pelo mercado, não é a taxa efetiva. Não é efetiva. Não é bem efetiva. Colocado. E a nossa é efetiva. Só acresce o IOF, que é inerente a todas as operações financeiras. Exatamente. Mas, além disso, acaba sendo a taxa efetiva, né? E das instituições financeiras,
elas não são efetivas aquela que é divulgada. Você vai conseguir ver no contrato que tem ali, né, todo o destrinchamento do que está sendo parte da taxa do contrato. Então é importante destacar. Falando de IOF, Dr. Carlos, é uma dúvida que os RPPS têm, né, em relação ao IOF e o PASEP. Comenta para nós aí como fica no empréstimo consignado, IOF e o PASEP. Ele não se diferencia das operações cotidianas que os tomadores contratam junto às instituições financeiras. No caso do IOF, o tomador ele vai emprestar R$50 mil, ele faz um empréstimo de R$50 mil, e aí o nosso sistema automaticamente já faz o cálculo de quanto será o pagamento do IOF. Então, ele vai financiar também o valor do IOF, ou seja, vai dar em torno aí de R$3 mil. Então, o contrato será de R$53 mil, sendo 50 mil, um exemplo que eu estou dando, um exemplo apenas, de 50 mil, esse valor será acreditado na conta do tomador e esses 3 mil serão recolhidos a título de IOF. Então, o IOF ele é inerente a toda a operação de crédito. Já o PASEP, que todos os regimes próprios de previdência são obrigados a recolher mensalmente, nós vamos, no final de cada mês, nós vamos auferir a rentabilidade da política do empréstimo consignado e vamos repassar a gestão do RPPS. Nesse momento, a rentabilidade do empréstimo consignado, sobre essa rentabilidade vai incidir 1% do PASEP, como ocorre nos demais investimentos do RPPS. E na mesma vertente, não há esse valor de 1% não computa na taxa de administração, tal como ocorre os demais investimentos do RPPS. Ficou muito bem esclarecido o tema em relação ao IOF e PASEP, né? E já caminhando para o fim do nosso podcast, teremos uma segunda parte, porque nós vamos falar na segunda parte em relação a todos os serviços ofertados pela agenda, software, como nós temos trabalhado, a experiência com os clientes. Hoje nós temos 15 clientes em operação, né? Então temos uma contribuição aí a repassar, mas fica para uma segunda parte. E para finalizar nas questões, doutor Carlos, quais são os maiores desafios dos RPPS na implementação de empréstimos consignados? Bom, inicialmente nós temos em operação o primeiro cliente nosso foi Tangará da Serra. Nós estamos lá há 16 meses em operação. O primeiro grande desafio é que é uma política de crédito nova que os tomadores, os servidores públicos sequer sabe que existe. Tem conhecimento, Tem conhecimento. O maior desafio é levar a todos os servidores públicos a mensagem de que existe uma política de crédito de empréstimo consignado com recursos do RPPS, recursos esses que são formados pela contribuição mensal de cada um, porque hoje lá em Tangará, todas as vezes em que o tomador pensa em empréstimo consignado, hoje pensa no Serraprev. Mas quando nós implementamos a política do empréstimo consignado lá, ainda quando pensava em empréstimo consignado, pensava-se em instituições financeiras. Então, esse é o principal desafio. É um marketing, né? Que o marketing chegue até os tomadores. E que eles se conscientem. Ou seja, a rotina interna operacional, contábil do RPPS, ela vai conviver com algo novo. Então tem no mínimo aí 60 dias, 90 dias de adaptação a esse novo produto que será ofertado, que é diferente do que eles fazem no dia a dia. Nós temos aí escrituração contábil do valor do saldo devedor, tem um procedimento com as baixas, escrituração via despesa extra-orçamentária, os custos operacionais da operação são registrados via despesa extra-orçamentária. Então tudo isso muda. Esse é o principal desafio primeiro, estar aberto ao novo.
A quebra do paradigma, ou seja, eu estou acostumado, habituado a fazer desta maneira. Vai me trazer algo novo que vai mudar um pouco a minha rotina. Então, o maior desafio é justamente estar aberto ao novo, aberto a algo que vai, de certa maneira, quando você tem o RPPS com o CAPAG, cujo ente é classificado no CAPAG-A, você vai ter uma proximidade do servidor ativo com o RPPS. Porque essa proximidade só existiria quando o servidor fosse se aposentar. Com a política do empréstimo consignado, essa relação entre servidor efetivo e RPPS vai ficar mais próxima. Então, sem sombra de dúvida, é desafiador, ou seja, nós precisamos mudar, primeiro, a cultura dos tomadores, ou seja, pensei em empréstimo consignado, RPPS. Depois disso, nós temos as rotinas internas que, com no máximo 2 meses, 3 meses de operação, já entra na normalidade. E no início do empréstimo consignado, acho que havia um receio de muitos RPPS pela ausência de experiência no mercado, né, de empréstimo consignado. Então tinha aquele pé atrás. Vamos esperar alguém fazer para então nós também fazermos, né? Apesar de que os estudos todos dos RPPS que nós temos tido contato, eles sempre colocaram que os estudos que nós temos feito, vimos que é vantajoso. Mas a dificuldade do quadro operacional, da estrutura da RPPS, né? Não temos estrutura, não tem como abarcar mais um produto, porque eu não tenho aqui pessoas no atendimento. Então entra tudo isso na questão dos desafios, né, para implementar o empréstimo consignado. Mas tudo isso tem solução que a Agenda Assessoria oferta, que vamos falar no próximo podcast. Não vamos antecipar. Não vamos antecipar, isso aí, doutora. Vamos deixar o próximo para podcast. Para o próximo, por quê? Porque, na verdade, toda essa estrutura necessária para implementar a política do empréstimo consignado, nós iremos ofertar para o seu RPPS. E aí tem um passo a passo que trataremos no futuro. Dr. Carlos, muito rico o debate aqui contigo. Gratidão pela participação, uma honra tê-lo aqui conosco. E eu deixo à vontade para as suas considerações finais, para o fechamento desse podcast. Bom, eu que agradeço, na verdade, trazer um tema que tem ganhado recentemente, né, a todos os congressos de RPPS. Não se fala em outra coisa a não ser em empréstimo consignado. Então é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa expertise na organização da política de empréstimo consignado, e estaremos aí prontos para vir no segundo podcast, onde nós esmiuçaremos todos os detalhes da política do empréstimo consignado, e tenham vocês a certeza absoluta que, contratando a Agenda Assessoria, vocês terão todos os serviços necessários para a implementação da sua política de empréstimo consignado. A ausência de estrutura que hoje estão impedindo vocês de tomarem a decisão, nós levaremos até vocês a custo zero para o seu RPPS. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir. E o nosso Agenda Cast fica por aqui. Agradecemos a sua participação. Se tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, encaminhe para nós aqui no bate-papo, nos comentários do Spotify, do YouTube, que nós entraremos em contato com você. Lembrando, para seguir, inscreva nos nossos canais, para que você acompanhe tudo de novo que nós postamos, todos os conteúdos, e que interaja conosco. Para nós é uma satisfação conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima!